nossos dons os corações dos fiéis e acendem neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aclamemos com a salva de palmas a palavra. Aleluia, 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 aleluia. No silêncio, em nosso íntimo, rezemos, invocando do Espírito Santo o auxílio, para que por ele alcancemos a plena compreensão desta palavra e sejamos por ela transformados. Rezemos humilde e piedosamente. Amém. Queridas irmãs e irmãos, celebramos hoje o primeiro dom, as primícias da obra redentora de Cristo. Quando Israel caminhou pelo deserto durante 40 anos para tomar a terra prometida, e chegaram em Israel e ocuparam a terra de novo e fizeram as primeiras semeaduras, quando os judeus viram os trigos, o trigo, o centeio, começar a madurar as primeiras espigas, eles fizeram um pacto entre si. As primeiras espigas de trigo, de cevada, de centeio que madurarem, nós vamos colher, e cada um em sua tribo fará uma celebração de ação de graças ao Senhor e partilhará em oração o pão sem fermento, lá mesmo na roça, improvisando a pedra, o moinho e um lugar para assar os pães. E já nesse rito, comia o primeiro pão da colheita da terra prometida e já separava as sementes para o plantio do ano que vem. A festa de Pentecostes, ela era primitivamente em Israel a festa dessa consagração dos primeiros dons da colheita do trigo na conquista da terra prometida. Mais tarde, bem mais tarde, eles resolveram
associar à mesma festa de Pentecostes, nós conquistamos a terra, celebramos o dom de colher os primeiros frutos, mas ao longo do deserto nós tivemos uma outra bênção que nós precisamos celebrar. Então incluíram na festa de Pentecostes a festa da dança com a arca da aliança com as tábuas da lei. Então Pentecostes se tornou a festa dos primeiros frutos e a festa da lei que Deus deu ao povo na conquista da liberdade, caminhando para a terra prometida. Nessa festa de primeiros frutos, nós celebramos o primeiro fruto. Domingo passado celebramos Jesus voltando para o céu, para junto do Pai e sentando à direita do Pai. Sentou à direita do Pai e nós hoje colhemos os primeiros frutos da obra da redenção. Ele, com o Pai, Ele manda sobre nós o Espírito Santo. O Espírito é chamado de as primícias da obra da redenção que Cristo realizou. Uma festa dessas, eu todos os anos que me preparo para celebrar com os irmãos e irmãs estas festas, que estamos desde a Páscoa, mas especialmente domingo passado, hoje e domingo que vem, eu fico pensando assim, como estruturar a celebração na riqueza dos símbolos, do canto, da liturgia, dos elementos que compõem a celebração, os gestos, os ritos, os símbolos, o incenso, a ornamentação e a pregação. Como não deixar que uma celebração dessa caia na rotina e na repetição enfadonha de todo ano celebrar a mesma coisa? Como cuidar e zelar para que isso nunca se torne uma repetição? Tenho usado uma expressão porque acho que ela é muito rica para os tempos de hoje, uma repetição da norma, da regra religiosa, da tradição e dos costumes. Quase que uma doença, a normose, entender o cotidiano e a rotina da vida como uma enfermidade, carregar isso como um peso, ou celebrar, pega o folheto na porta da igreja, vem, e vai e repetir o rito. O que fazer para não permitir que caiamos nessa cilada? Nós teríamos muitos elementos para trabalhar na pregação inesgotável dos mistérios de Cristo e particularmente os dons do Espírito Santo, os 7 dons. Mas para facilitar a linguagem, eu vou percorrer com os irmãos e irmãs os textos. Vamos à primeira leitura? Vou percorrer tirando 5 elementos desses textos. Primeira leitura, o Salmo, segunda leitura e o Evangelho. 5 elementos que vou usar a linguagem que eu usei no domingo da Páscoa, que a gente poderia recomendar hoje, porque o Espírito Santo não foi derramado sobre um templo, não sobre um lugar sagrado. O Espírito Santo não foi derramado sobre um caixote ou um lugar reservadíssimo e puríssimo como o Santo dos Santos do Templo de Jerusalém. Mas o Espírito Santo foi derramado em nós, sobre nós. Portanto, eu queria convidar, usando uma linguagem muito comum para os tempos de hoje, o cristão que é verdadeiramente cristão, que passa pela graça do batismo, que vive os divinos sacramentos permanentemente como fonte da graça que sustenta-nos na graça batismal. Nós cristãos recebemos 5 selos de qualidade. Poderíamos
tirar 7 para a simbologia dos 7 dons, ou 20 ou 30, porque essas leituras são inesgotáveis. Mas eu vou ficar com 5, porque os dons do Espírito Santo estão intimamente ligados aos dons da paixão do Senhor, das 5 chagas, da sua obra redentora, da sua entrega pela nossa salvação. Então, os dons do Espírito estão intimamente associados à paixão, morte e ressurreição do Senhor. Por isso, para ficar uma linguagem acessível e para tentar colar em você e você nunca mais se esquecer e nunca mais celebrar Pentecostes como uma repetição, uma rotina, vamos revisitar você com os 5 selos de qualidade cristã que nós devemos ter em nós, que cremos em Jesus e recebemos o Espírito. Vamos lá? Eu falei selos, eu não falei etiqueta e nem grife. Não confunda, selo é bem mais do que grife, do que etiqueta. Então vamos. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, descreve que chegou o dia de Pentecostes, quer dizer, o dia da festa das colheitas e da aliança. Os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um barulho do céu, forte ventania encheu a casa, línguas de fogo, ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Estavam em Jerusalém. No versículo 5 diz: moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um, leia, ouvia os discípulos falarem sua própria língua. Cheios de espanto e admiração diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Esses que estão falando as maravilhas, as coisas de Deus na língua que eu sou, na minha língua materna, não são galileus, não são um bando de caipira da roça, pescadores, plantadores, agricultores lá da Galileia, das margens do Jordão e dos arredores do lago de Genezaré? Essa turma não é um bando de gente simples do interior, que está aqui na capital, em Jerusalém, falando na minha língua materna, gente sem cultura nenhuma e dando conta de alcançar-me na minha língua? A indignação. E aí eles mesmos confirmam: como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos, elamitas, da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, e versículo 11, e versículo 11 diz: judeus e prosélitos, cretenses e árabes, leiamos, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Pronto, o primeiro selo de qualidade que você tem como discípula de Jesus, que recebeu o Espírito Santo, é que o Espírito Santo capacita e qualifica você para falar das maravilhas de Deus. Falar não, é mais. Para anunciar as maravilhas de Deus na língua do que o outro é capaz de compreender. A partir de hoje, aquelas pessoas que dão muito trabalho para você, na família, no trabalho, na vizinhança, na igreja, e que você fica intrigado porque você fala e ela não entende, a partir de hoje você vai parar de apontar o dedão para ela e vai pôr a mão aqui e dizer: Senhor, capacita-me, qualifica-me, para que eu fale das maravilhas de Deus na língua que ela é capaz de entender. A partir de hoje, o dedo em riste não é mais contra ela, é sobre você. Se você é cristão, batizado, recebeu o Espírito Santo, você deve ser capacitado e qualificado para falar as maravilhas de Deus, mesmo que você seja um jeca caipira da Galileia, ou como eu de Anicuns, da roça. Você dará conta de falar das maravilhas de Deus que o outro é capaz de entender. Pare de acusá-lo e dizer: já fiz tudo, já ensinei tudo, já discuti tudo.
Mas aqui tem uma coisa ainda mais elevada. Eles estão em Jerusalém e falam as línguas do mundo inteiro. E era muito difícil pregar e falar das maravilhas de Deus para essa gente. Porque houve uma grande confusão na terra a partir de Babel. Lembra Babel? Era uma língua só, construíram a torre, Deus mandou um ventinho, derrubou a torre de Babel e saiu cada um falando uma língua diferente. Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, ele diz que não, a história de Babel é, na verdade, uma história para explicar a grande dificuldade que a humanidade sempre teve em conviver com a diferença. Babel explica, tenta dizer que Deus queria e quer que todo mundo seja igual, que sejamos iguais. Todos os sistemas religiosos, políticos, todas as correntes ideológicas, todas as grandes revoluções de cunho religioso ou pagão no mundo, tenta passar um rolo compressor e fazer todo mundo moldar-se e ficar igual, não é? Bento XVI diz que os judeus esperavam um dia uma intervenção de Deus que entraria na história e acabasse com a diferença. Pois Jesus ressuscitado, sentado junto com o Pai, manda o Espírito Santo e sela a diferença. Diz Bento, o Espírito Santo é o autor da diferença. Então, a partir de hoje, você vai sair daqui capacitado e qualificado para conviver com o diferente. Vai parar de fazer guerra com o diferente. Ele não vai deixar de ser diferente. A diferença dele atingirá você e você moverá sua igualdade e perfeição para dar conta de falar das maravilhas de Deus na diferença que o outro tem. Ele se manterá no universo referencial cultural dele. Diz Bento, no passado os impérios cristãos do mundo ortodoxo, católico ou protestante, tentava moldar e colocar todo mundo igual. Olha até hoje a mentalidade que o neoconservadorismo tem de que a igreja precisa voltar ao latim. Pois é exatamente aquele período da Idade Média em que a gente pensava que todo mundo deveria voltar a Babel, falar uma língua só. E o Espírito Santo vem e contraria as expectativas e sela a diferença. E capacita e qualifica a gente para falar não da gente, não das virtudes de por eu ser do jeito que eu sou e que você fique igual a mim, reze igual a mim, vista igual a mim, comporte-se igual a mim, mas você não falará de você e nem da diferença do outro. Você falará com o outro sobre outro tema, as maravilhas de Deus. Vai, igreja, reage, muda o foco, pare de falar da originalidade de sua diferença e da contrariedade com a diferença do outro e passe a falar das maravilhas de Deus para o outro. A diferença vai virar, diz Bento, adorno, enfeite, realce da beleza de Deus. Primeiro selo, portanto, é a diferença. E a maravilha de Deus que capacita e qualifica você para lidar e conviver com a diferença. Segundo selo, vamos no Salmo. Depois de cantar o refrão, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. A primeira estrofe diz assim, Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor,
Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, encheu-se a terra com as vossas criaturas. No segundo estrofe diz: se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. O cristão que recebe de Jesus o dom precioso da fé e recebe o Espírito Santo, ele recebe um segundo selo. Ele olha para a criação e para todas as criaturas que Deus criou e diz: isso é obra de Deus. Sustentar a minha vida, o meu padrão de vida, não pode ser às custas de destruir a criação de Deus. A preservação e o cuidado com a criação está na mesma linha de cuidado e preservação da minha própria vida, que sou obra de Deus. Entendeu? Então, falar da criação, falar do meio ambiente, defender a dignidade da criação. Essa é a expressão que a doutrina social católica diz, a dignidade da criação. A criação tem um status de dignidade, ela é obra da mão de Deus. É o Éden, que Deus criou para pôr homens e mulheres convivendo neste Éden, no paraíso, com toda a criação e com o próprio Deus junto. Adão e Eva andavam pelo Éden, escutando o barulho dos passos de Deus, ouvindo a voz de Deus e Deus ouvindo a voz nossa. Então a criação, aquele certo tipo de espiritualidade, fruto dos transtornos mentais da Idade Média, aquele tipo de espiritualidade que tem horror ao mundo, que isso aqui não presta, isso aqui a carne não vale nada, o que presta só a alma tem que ser salva, a igreja tem que ocupar-se com salvar a alma. A partir de hoje você vai dizer, para a igreja zelar e salvar a alma, ela precisa cuidar da criação como obra da mão de Deus. Amém? Amém. Reage, vai. Primeiro selo, a diferença mantém e você fala das maravilhas de Deus para o diferente. Segundo selo, o zelo e o cuidado com a dignidade da criação. Terceiro selo, segunda leitura, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, leia. Mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. Todas as atividades são importantes e todas as pessoas que estão fazendo todas as coisas são importantes porque é o mesmo Deus agindo em todas as atividades e em todos. Ninguém é maior que ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Maria Helena Café, nossa catequista primaz da paróquia, ela tinha um ditado que ela citava de um grande poeta, um monge beneditino de Belo Horizonte dos anos 40, 50, 60, um grande místico, um grande poeta. Esse monge que me deu um branco agora com o nome dele, ele tinha um verso que a Maria Helena gostava de repetir para a gente na sala de aula, que diz assim: varredores que varres a rua, tu varres o reino de Deus. Bonito, vai, é isso. Um varredor de rua não varre qualquer coisa, não é um serviço de menos, ele varre o reino de Deus. E nós precisamos olhar e respeitar e reconhecer a dignidade da atividade de todas, de todos. Ninguém merece ser tratado mal, por menos, e hoje com a epopeia da decadência dos guias para a poeira do lixo cósmico, da ilusão e da vaidade, da fama, nós precisamos olhar para os que realizam as atividades
das coisas mais simples e mais humildes e que não aparecem, e que não têm seguidores e nem likes, e não são influencers. Versículo 7. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do quê? Do bem comum. Tudo que eu faço, tudo que você faz, tem que ser considerado como uma atividade que deve reverberar para o bem de todos. Eu preciso considerar que o bem que vem para mim, ou os bens, só são bênção de Deus em minha vida, se os bens e as bênçãos que vêm para mim, são bens e bênçãos que vêm para todos. Ou é para todos ou não é de Deus. Não é só para os amigos do Vorcar ou do careca do INSS. Os bens não é só para os amiguinhos e para os cúmplices dos esquemas de corrupção e de corrosão. Você na sua atuação, no seu trabalho, vocês jovens e crianças na escola, no estudo, você na sua profissão, na forma de cuidar do lixo da sua casa, da torneira da sua casa, todos nós devemos realizar todas as atividades, considerando que é Deus que está agindo em nós, e o resultado das nossas atividades deve ser promover o bem comum. Você olhe para o Brasil e para as contradições que se nos atolam, nas ambiguidades horrorosas da violência, da corrupção, da mentira, de uma sociedade paralisada e atrofiada pelas tensões e conflitos ideológicos, e uma sociedade polarizada entre impostos e armas, armas e impostos. E Jesus diz, e a palavra de Deus diz, o resultado de sua atividade deve ser, tudo que você faz deve garantir que fique bem para todos. A partir de hoje, volte para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua vida e considere todos. Ou você considera todos, ou o que você receberá de Deus não será a bênção que Deus tem para dar. Porque a bênção que Deus tem para dar é bênção que garante o bem para você, mas o bem e a bênção para todos. Amém, igreja? Amém. Reage. Primeiro selo, a diferença e as maravilhas de Deus anunciadas, mantendo a diferença. O segundo selo, a criação, a dignidade da criação, da obra de Deus. O terceiro selo, o bem comum. Quarto selo, o Evangelho. É o mesmo Evangelho do domingo da Páscoa. No domingo da Páscoa nós olhamos para esse texto na perspectiva de Jesus ressuscitado. Hoje a gente olha para o mesmo texto na perspectiva da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Divino Espírito Santo. O mesmo texto para tirar dele a expressão da ação do Espírito Santo. O quarto selo do Espírito Santo e o quinto selo. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, leiamos. Jesus entrou, vai, igreja, e pondo-se no meio deles, firme, igreja, disse, brada, a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Vamos, igreja, não estou ouvindo. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Quem tem Jesus em sua vida? Quem encontrou Jesus em sua vida, recebeu de Jesus o Espírito Santo. E as duas marcas deste terceiro selo, ele é um selo dobrado, desse quarto selo é um selo dobrado.
as duas marcas que você recebe ao encontrar o Espírito de Cristo ressuscitado, é que você se torna uma mulher e um homem da paz e da alegria. Podem vir as provações e as privações quais forem, podem vir as dificuldades quais forem, podem vir os sucessos, as conquistas e os alcances mais elevados quais forem na sua vida, nada tirará daqui de dentro de você duas condições divinas da ação do Espírito em você. Você é mulher e homem da paz e da alegria. A maioria aqui é gente mais jovem. Hoje está cada vez mais difícil de encontrar o que eu vou dizer. Já disse isso em tantas outras pregações, mas não me canso de repetir, especialmente porque evidencia a força do Evangelho. Mas quem, como eu, viveu as agruras do Brasil profundo, do interior, do Brasil nos grandes conflitos e tensões dos anos 60, 70 e 80. Naquele interior das famílias enormes, de 8, 10, 15 filhos. Aquelas dificuldades e provações, uma sociedade que entrava em colapso, com a deserção, a ruptura com um modelo que fracassou exatamente pelo esquema nojento da corrupção, da manipulação, da violência, da opressão. O que marcava a gente naqueles anos sombrios, o que dava para a gente jovem, criança e adolescente naqueles anos, uma base, a gente não tinha nem rádio, nem TV, nem computador, nem nada. A nossa fonte de comunicação, sabe o que era? Qualquer dificuldade na vida, ir na casa de uma tia, de um tio idoso, do vô, da avó. Você chegava na casa daqueles parentes idosos, ou mesmo do pai e da mãe, passando por aquelas dificuldades terríveis. Você chegava para conversar, você encontrava pessoas com um grau de equilíbrio, de serenidade profundo, de estabilidade, de serenidade, que você pensava, voltava para casa pensando assim: meu Deus, como é que essa criatura dá conta de ter a confusão, a tensão, o conflito, a violência que tem dentro dessa casa, e ela ser portadora de uma paz e de uma alegria assim? Eu não sei se alguém aqui de vocês teve a graça e tem a graça de conviver com isso. Quem já conheceu gente assim, levante a mão. Dê uma salva de palmas para essas pessoas. Vai, reage. É essa paz e essa alegria, não é ausência de conflito, não é ausência de problema, não é ausência de tribulação, mas é presença de uma qualidade, de um selo de qualidade, um selo de qualidade cristão no Espírito. Quarto selo. Quando, para quem tem fábrica aqui, já mexeu com fábrica, quando um produto vai receber o selo de qualidade, ele é passado por máquinas muito violentas e às vezes prensas muito pesadas. O quinto selo agora vai colocar todos nós numa prensa bem pesada para ver se a gente recebe esse quinto selo. Vamos lá? Prepara-te. Versículo 21. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. E agora entra o quinto selo. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Anoiteceu, as portas estão fechadas, os discípulos estão com medo dos judeus. Jesus diz: como o Pai me enviou de lá para cá, moçada, abre essa casa, abre esse coração, destranca essa casa. Como o Pai me enviou de lá para cá, mostrou as mãos e o lado e diz: eu paguei o preço da paz e da alegria de vocês, abram-se e se tornem missionárias e missionários. Como o Pai me enviou, também vos envio. Versículo 22.
E depois de ter dito isso, brada, soprou sobre eles e disse: brada, recebei o Espírito Santo. espere lá, recebei o Espírito Santo, soprou. Eu às vezes fico vendo esses movimentos católicos que inspiram-se nas grandes espiritualidades medievais, porque tempos de crise como esse que nós estamos vivendo agora, requenta tudo quanto é tipo de visão, de cosmovisão, daquele universo assombroso medieval. Então, de novo, uma devoção a Nossa Senhora, que tem visões, que vem com um exército celeste, e um exército que vem para eliminar o mal, como se Jesus não tivesse feito nada. Vem o arcanjo Miguel, o arcanjo Gabriel com espada, com um exército para eliminar quem pensa diferente, quem age diferente, quem é de ideologia diferente da minha, e a gente vai receber o arcanjo Miguel que vai vir com espada que vai eliminar tudo. Eu fico pensando assim, todo mundo sonha, até hoje, é agora que vai se restaurar o reino em Israel, lembra? A gente sonha com uma solução violenta, ou nossa ou da parte de Deus. Tem gente que espera que Nossa Senhora interceda para uma intervenção violenta. Esse tipo de devoção não é devoção, é superstição. Das mais frágeis e débeis dos períodos mais críticos da Idade Média. Esperam a violência de Deus. Ante os discípulos, 11, já desertou um, só 11. Ante os discípulos com porta fechada, à noite, com medo, porta trancada, coração fechado, eles esperam um Deus poderoso que intervenha para restaurar o reino em Israel, ou o reino de Maria, ou o reino de Miguel. E Jesus resolve as coisas, que jeito? Aproxima aí. Calma. Eu começo a chorar. Soprou, como uma mãe, como um pai. Um filho aflito com uma notícia, um acontecimento, uma situação desesperada. Pai e a mãe que afaga o cabelo, seca o suor, a lágrima, e diz: filha, eu estou aqui, calma. A intervenção poderosa dos arcanjos e dos anjos que virão com espada. Sopro. Sopro do ressuscitado. Aqui, Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, ele pega esse termo sopro e revisita todas as cenas do Antigo Testamento dos sopros, das ventanias, da brisa suave de Elias, da ventania e dos terremotos e tremores no dia que Moisés ia descer do monte com as tábuas da lei. Mas é maravilhoso, assim, eu chorei horrores essa semana lendo Bento. Bento faz uma leitura da história a partir do sopro, do vento, e de como daquela visão de um Deus estrondoso, assombroso, pavoroso, a um Deus com marcas de crucifixão, mostrou as mãos e o lado, e um Deus que arma os apóstolos, não dizendo: vão para as Américas, para a África e para a Ásia, levar o Evangelho, a cruz e a espada. Vocês vão numa barca e 11 caravelas irão levando canhões e espadas e lanças para matar e eliminar todo mundo. Não. Quando nós fizemos isso na história, nós erramos. Ele não deu-nos caravelas de armas, Ele deu-nos sopro. Você escuta Jesus falar isso, soprou para quê? Olha para quê agora, vamos lá? Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Versículo 23, leiamos juntos. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Vai. A quem os não perdoardes,
eles lhes serão retidos. Vou repetir de forma agressiva, porque senão você não entende. Essas correntes e devoções medievais que estão surgindo no catolicismo, que esperam uma Nossa Senhora com um exército celeste para eliminar o inimigo, ou São Miguel e os arcanjos com um exército para eliminar o inimigo, para acabar com o mal e com a ideologia que você odeia. Jesus diz assim: nada de arma, de exército, de espada e de fogo, e nem de anjo com arma. Você vai com um sopro para mexer no tema mais delicado da vida de cada um: o pecado. Você vai para tocar na base mais delicada e frágil de cada ser humano: o pecado. E você não vai para condenar, gritar, berrar, acusar. Você vai para identificar a ferida do pecado em cada um, e você vai ser instrumento de cura da ferida do pecado: perdoar. Gente, quem é que precisa ser perdoado, senão quem é que nos faz o mal, nos ofende, nos magoa, nos trai, nos chateia, nos fere? E Jesus diz: a arma de vocês é um sopro que fará brotar de vocês o perdão. Reage, pode ir, vai. Esse é o quinto selo. O quinto selo. O selo mais difícil, que é exatamente os 5 selos: a mão, as mãos marcadas, os pés, 4. E o quinto selo é exatamente o da lança que atravessou o lado de Jesus. E quando a lança saiu, derramou sangue e água. Exatamente o sangue e a água do perdão. Essa é a arma de Cristo. Essa é a arma poderosa que os loucos da internet e os loucos das devoções, das aberrações devocionais de hoje estão propagando por aí, e que não entendem nada de sopro do Espírito. Irmã, você escuta Jesus falar isso e seguramente você pensa nas grandes situações de pecado que tomam conta do Brasil, do mundo. Seguramente todos nós pensamos em paz e perdão no Estreito de Hormuz. E que tal você pensar no estreito dos corredores da sua casa? Entre a mesa, a sala, o quarto, a cozinha. Pense também no Estreito de Hormuz, mas pense no Estreito do Hormuz da sua casa, onde vocês se cruzam, se encontram, se veem. Pense nesse estreito também, nesse Hormuz. E pense em como é que você olha para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, para o seu pai e a sua mãe, de você querendo sair assim, um rasgo furioso, e você se recorda do sopro e diz: pai, minha vontade é moer com você. Mãe, minha vontade é moer com você. Filha, irmão, minha vontade é moer com você, mas a paz esteja com você. Amém. Não vou deixar que o mal seu molde em mim um modo de maldade que eu devolva para você. O mal seu é encerrado pelo sopro de Cristo, pelo selo de Cristo, que sela-nos com o sopro, capacitando-nos e qualificando-nos para sermos mulheres e homens do perdão. Amém, igreja? Amém. Agora é a hora sua de revisitar
esses 5 selos na sua vida, como é que eles estão. Que tal? Incline a sua cabeça e tenha um diálogo profundo com o Senhor. Profundo. Peça dele a graça de você compreender essa palavra à altura da realidade que você enfrenta. Que você compreenda essa palavra à altura das diferenças que você convive com elas, dos conflitos, das tensões, e que esta palavra transforme você, capacite e qualifique você com os selos do Espírito Santo para que você seja mulher e homem do Cristo ressuscitado, do Espírito Santo de Deus, onde você vive, nas realidades concretas onde você atua e vive. Renove sua aliança. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes se enche-me de novo. e enche-me de novo. Espírito, 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 que que desce como fogo de pé, vem como em Pentecostes se enche-me de novo. e enche-me de novo. Estenda a mão aqui para a bandeira do Divino Espírito Santo. Reze comigo. Senhor Jesus, por sua morte e ressurreição, por sua vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre o mal, eu acolho esta palavra e acolho hoje o sopro do Senhor sobre mim, me dando o Espírito Santo. Eu acolho, Jesus, este sopro de perdão, de trabalho para o bem comum, de cuidado com a natureza, de respeito com a diferença, de promoção da alegria e da paz entre todos. Eu acolho, Jesus, e te peço, renove em mim a marca deste selo de qualidade cristã. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, faça a sua oração com Jesus, com o Espírito Santo. Experimente a graça de ser novamente selada, selado, marcado com o dom do Espírito para ser transbordante de graça a sua vida onde você atua, vive.
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Amém. Obrigado, Senhor, te louvamos, te glorificamos por tanto dom. Obrigado, Jesus. Obrigado, Divino Espírito Santo, por renovar em nós essa unção, este selo de qualidade, esta vida nova no seu amor. Obrigado, Divino Espírito Santo. Nós seremos mulheres e homens novos nos ambientes que a graça de Deus nos colocar. Amém, Senhor. Amém, Senhor. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos em Cristo Jesus. Espírito, Espírito.